Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite. Queridos irmãos, nós queremos neste mês de novembro falar algumas coisas a respeito de uma história que aconteceu há alguns anos atrás, mais ou menos há 500 anos atrás. E cada dia, cada domingo, nós vamos abordar um ponto dessa história, um ponto importante dessa história. Nós não programamos muito, irmãos, essa série meio que saiu assim, meio que aconteceu, mas nós não vamos dar um título, nada, mas eu gostaria de convidar você, que faz parte dessa igreja, você que é membro, você que nos dá o privilégio de visitar-nos semanalmente, às vezes você vem por aí, que você fique, preste atenção, uma história muito bonita, irmãos, que tem a ver com a nossa vida de hoje. Não foi uma história que aconteceu apenas há 500 anos atrás. Nós temos o impacto deste movimento até os nossos dias, e para nós termos uma ideia do que Deus pode fazer através de uma pessoa que se move pela palavra do Senhor, não é? Então é isso que nós queremos compartilhar. Irmãos, vamos orar, agradecer a Deus, interceder pela maneira como que Deus pode nos ajudar a entender o texto da palavra. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pela santa oportunidade, Deus, em ministrarmos, ó Deus, esta palavra. Que a tua palavra, Senhor, possa fazer morada em nosso coração, e que a sua vontade, Senhor, seja feita em cada vida aqui. Louvado seja o teu nome, e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, nós faremos a leitura de 2 versos da palavra, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Todos acharam? Amém. Hoje nós temos uma concorrência, irmãos. Vamos aguardar aí. É mais ou menos igual ao computador. Quando ele não funciona, você tira ele da tomada. Aí se ele liga de novo, ele funciona de novo, É mais ou menos isso. Irmãos, o texto diz assim. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, como está aí na tela, e depois nós faremos a leitura numa outra versão um pouco mais tradicional, que talvez seja similar ao que você tem nas suas mãos. Diz assim o texto: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Numa tradução um pouco mais tradicional, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muito bem, irmãos, quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo. A quem ele escreveu? A igreja de Roma. É interessante, irmãos, que a história diz que quando Paulo escreve essa carta, ele não conhecia aqueles irmãos, Ele estava ainda por conhecer aquela igreja, e mesmo assim ele escreve essa carta, e essa carta chega antes dele chegar fisicamente à igreja de Roma. Mas, irmãos, eu quero explorar uma história que tem a ver diretamente com esse texto, mas que temos um outro personagem que faz toda a diferença. No dia 10 de novembro de 1483, irmãos, nasceu um homem que cresceu, se tornou um teólogo, se tornou um monge, e o seu nome era Martinho Lutero. Vocês sabem que agora, recentemente, nós tivemos os 506 anos da Reforma Protestante. E Martinho Lutero, irmãos, foi o homem que protagonizou
o início de uma grande revolução espiritual no meio e no seio da igreja. Irmãos, Martinho Lutero foi um homem tão importante e continua sendo que Charles Spurgeon, você imagina você ser uma pessoa em que Spurgeon, você que conhece a história, talvez você gostaria de ser elogiado por grandes pessoas, né? Uma coisa é você ter um elogio meu, mas outra coisa é se chegar aqui uma pessoa graduada, importante socialmente e dizer algo sobre você. Charles Spurgeon, irmãos, falou sobre Lutero o seguinte: ele foi um instrumento para derrubar a tirania do erro que havia por tanto tempo oprimido nações, com uma escravidão social. Eu acrescento aqui, irmãos, que Martinho Lutero foi um instrumento para a libertação, não apenas social, mas espiritual todavia. Porque se não fosse por esta razão, irmãos, talvez a nossa história teria sido muito diferente. Então nós vemos que Martinho Lutero, ele foi um homem extremamente importante. E a prova disso é que até hoje nós temos as igrejas chamadas igrejas protestantes. Nós somos uma igreja protestante. Nós temos igrejas, irmãos, que vieram e nasceram neste período histórico, né? Por exemplo, talvez uma das mais importantes, né, no mundo inteiro, e nós conhecemos muito bem a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela nasce no meio deste movimento, né? O grande movimento calvinista, João Calvino, vem depois do movimento da Reforma. Então, João Calvino, irmãos, que foi um homem que foi no embalo da Reforma protestante, então traz as suas teses também, e ele também participa deste momento depois, um pouco além. Agora, o que acontece, irmãos, é que quando que isso se dá? Exatamente no dia 31 de outubro de 1517. Irmãos, Lutero era um teólogo, ele dava aula na Universidade de Wittenberg, e ele observava aquilo que se pregava na igreja da época, né? E aí ele escreve aquilo que nós chamamos de 95 teses. E ele prega essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E essas teses, irmãos, tinha como base, como fundamento, um protesto contra as indulgências. Eu vou explicar o que é isso. Havia uma prática na igreja romana, na igreja católica, literalmente falando, sobre a venda das indulgências. E Lutero, irmãos, ele, inconformado com aquela condição de relação entre o clero e a plebe, enfim, entre as pessoas que faziam parte juntas no mesmo movimento, Lutero, então, ele se revolta contra isso, ele começa a pesquisar sobre isso, ele formula suas teses, então ele começa então a divulgar isso. E a sua ideia original, irmãos, era convidar, provocar o debate para que as pessoas então discutissem: olha, isso não faz sentido, então vamos ver o que de fato faz sentido. Então as indulgências, irmãos, qual era o papel da indulgência? Como a igreja vendia isso, e as pessoas pegavam certificados, né? Porque elas pagavam um preço por essa indulgência, era para minimizar temporariamente a punição sobre o pecado daquela pessoa. Então, se eu tivesse um crime, se eu tivesse um pecado, o que eu faria? Chegava na igreja, eu pagava e recebia um certificado, como se aquilo fosse então uma garantia de que os meus pecados fossem perdoados, coisas dessa natureza. E as pessoas, irmãos, pasmem vocês, elas não apenas compravam indulgências para elas mesmas, elas compravam indulgências inclusive para as pessoas que já haviam morrido, para numa tentativa, né? Quem sabe, minimizar o dano daquela pessoa que já havia partido. E, irmãos, e para Lutero, essa questão era um absurdo, porque ele sabia que o arrependimento espiritual requerido por Cristo para perdão dos seus pecados era uma relação direta com Deus. Não havia como nós trabalharmos a questão apenas com uma confissão sacramental perante uma igreja, uma organização. Não é assim que funciona. E aí, irmãos, veja que, segundo Lutero, inclusive, a compra dessas indulgências tirava dos cristãos da época a necessidade de fazerem obras sociais, por exemplo, porque eles entendiam que aquele certificado que eles recebiam tinha uma validade muito mais importante, espiritualmente falando, do que até mesmo a obra de caridade.
Então, já que eu tenho um documento na minha mão, expedido pela igreja, dizendo que eu fui perdoado, eu paguei por isso, então qual é a necessidade de eu fazer obra de caridade, por exemplo? Então, você imagina, irmãos, como é que era o sistema religioso predominante, não apenas na Alemanha, mas em outros países da Europa. E isso, irmãos, trouxe grandes prejuízos na vida de muitas pessoas ao longo de muitos anos. E a questão que não era apenas sobre as indulgências, sobre esta forma simples de se obter perdão dos seus pecados. Para Lutero, irmãos, existiam outros temas que não se trabalhavam no seio da igreja, e as pessoas então eram, digamos assim, enganadas, ludibriadas, irmãos, por aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir o conhecimento, que é o caso da justificação pela fé. Porque se nós não precisamos buscar a Deus pelo perdão dos meus pecados, porque eu pago por isso, então, quando eu recebo um certificado, eu me vejo livre desta minha condição de pecador, por que eu preciso ser justificado pela fé? Então, basta eu fazer estas coisas. Então, veja, uma coisa foi em decorrência a outra. Então, nós temos vários problemas, e aí, irmãos, se inicia aquilo que nós... aliás, nesse contexto, quando Lutero, então, formula suas 95 teses, surge, então, aquilo que nós conhecemos como os 5 solas. Para Lutero, irmãos, era imprescindível 5 condições para você ser um cristão ou para você crer na palavra: sola fide, sola scriptura, solus Christo, sola gratia, soli Deo gloria. Ou seja, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Qualquer coisa que estivesse fora destas 5 condições era um objeto de discussão. Porque se nós, como cristãos, não tivermos apenas uma relação com Deus, através da fé e somente pela fé, algo está errado. Se nós tivermos uma relação com Deus, e que essa relação com Deus não for somente pela Escritura, ou através da Escritura, alguma coisa está errada. Por Cristo, pela graça, e somente toda a glória a Deus. Então havia uma necessidade, irmãos, de fazer uma correção naquele período. E saibam vocês, irmãos, Martinho Lutero foi um grande instrumento de Deus para reconduzir os cristãos ao lugar que eles jamais deveriam ter saído. E isto faz parte da nossa estrutura, inclusive de crenças dos nossos dias, não é? Quando nós temos esta influência deste homem tão importante que passou pela história. Queridos, mas o incrível de tudo isso, o que me chama a atenção, quando você começa a ler sobre a história da reforma da igreja, é o que verdadeiramente motivou Martinho Lutero. Você sabe que ninguém faz nada se não for através de uma motivação ou se não tiver uma motivação. Por exemplo, você não abre um negócio porque você estava lá dormindo, acordou e pensou: não, eu vou abrir um negócio. Você tem uma motivação para isso. Quando você vai planejar um filho com a sua esposa ou com o seu marido, enfim, você tem uma motivação. Então tudo nos motiva. Não importa qual é a origem dessa motivação, o fato, irmãos, que tudo que nos move tem como origem uma motivação. E qual foi a motivação de Lutero? Não foi porque, irmãos, um dia ele estava sentado na praça, observando as pessoas irem às igrejas com dinheiro na mão para comprarem as suas indulgências. A sua revolta social, irmãos, em ver que um pregador, um homem teólogo, alguém que fazia isso, estava errando e levando as pessoas para um buraco espiritual. Talvez, irmãos, parte da sua motivação tenha sido esta: em ver a injustiça espiritual, porque, irmãos, não há nenhuma injustiça pior do que a espiritual, quando uma pessoa se vale de uma crença para impor um medo, impor uma regra que não esteja alinhada com a palavra do Senhor. Mas o fato, irmãos, é que quando Lutero começa a estudar o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e por alguma razão, irmãos, o Espírito Santo então desvenda sobre ele esta revelação,
Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é tão profunda que no seminário de teologia, por exemplo, você tem uma matéria exclusiva e dedicada só para estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você não tem isso aos Filipenses, aos Gálatas e outras cartas, mas aos Romanos, irmãos, temos que estudar, porque é um compêndio doutrinário que nós não podemos deixar este conhecimento de lado. Portanto, se você nunca leu Romanos com os olhos espirituais, os olhos da fé, você precisa gastar um bom tempo estudando essa carta. E quando ele chega no capítulo 1, logo no início, especificamente no final do verso 17, e ele lê que o justo viverá pela fé, irmãos, aquilo foi como uma espécie de um estopim na sua alma, em que ele se confronta com a palavra, como um monge que era, como um teólogo que ele era, e talvez, irmãos, por N motivos que não vem ao caso, isto tenha lhe passado despercebido até aquele presente momento, mas o momento, irmãos, em que ele dá atenção a este texto, e é certo que o Espírito de Deus vai ao seu encontro e revela a profundidade do significado, porque o justo viverá pela fé, ele então começa a se mover e trabalhar para mudar a sua condição, para mudar aquilo que ele estava observando. E veja que interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, há uma concordância entre vários comentaristas da Bíblia, que Paulo ele se refere ao livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque lhe faz essa citação, que o justo viverá pela fé. Então, nós temos, irmãos, que quando o apóstolo Paulo referencia na carta aos Romanos, uma citação do livro de Abacuque, aquilo então incendeia a alma de Lutero. Irmãos, e o que literalmente esse texto diz? Que o justo, na ou pela sua fidelidade, firmeza, consistência, crença, fé, viverá. Simples assim. Portanto, irmãos, nada do que a gente venha fazer, agora trazendo um pouco para os nossos dias, né? Nada do que a gente venha fazer, prometer ou sacrificar, é capaz de modificar a nossa condição perante Deus. Sabe aquele pensamento, talvez um tanto quanto bonito, moralmente falando, em que as pessoas elas fazem um sacrifício muito grande assim, quando as pessoas, irmãos, elas se embrenham em fazer coisas maravilhosas, elas abdicam, tem verdadeiro assim, um espírito altruísta, em dar a sua vida pelo outro, e assim por diante. Nada disso, irmãos, muda a nossa condição perante Deus. Você pode ser a melhor pessoa moralmente do mundo, você pode ser a melhor pessoa assim, sabe, dadivosa, generosa, coisas dessa natureza, isso tem um valor? Claro que tem, é importante? Sim, é indispensável, mas isso não muda a nossa condição perante Deus. Caso contrário, irmãos, nós anularíamos a obra da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Se pudéssemos trabalhar neste conceito de que sendo bom, sendo altruísta, nós não temos nenhuma igreja formalmente vendendo perdão de pecados, mas as pessoas continuam se sacrificando, fazendo promessas, e fazendo coisas, irmãos, buscando um favor diante do Senhor. E eu vou dizer, irmãos, com muita tristeza no coração, que elas se desviam desnecessariamente daquele que verdadeiramente pode perdoar pecados e conferir graça, a saber, Cristo Jesus. Um detalhe importante, irmãos, é a condição de ser uma pessoa justa aqui, no caso do livro de Romanos, porque o texto diz que o justo viverá da fé. E conforme, irmãos, se você tem uma Bíblia Shedd na sua mão, Russell Shedd faz um comentário sobre esse verso muito bacana, que ele diz o seguinte: justo significa a qualidade de ser justo, no sentido de estar perante a lei.
é um termo que vem dos tribunais, e não propriamente relacionado com a moralidade em si. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, o justo viverá da fé, aí você pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa justa, eu dou educação igual para os meus filhos, eu pago os meus impostos, eu não faço nenhum mal para a sociedade, eu não descumpro as leis de trânsito, eu não faço falcatrua lá na minha empresa, nenhum clipes eu pego para trazer para minha casa, eu sou uma pessoa justa. Irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Oi, tudo bem? Tudo. Você está vestido de ovelhinha hoje? Está parecendo uma ovelhinha. Vai lá com a tia, vai. Então, deixa eu lembrar aqui, irmãos, onde eu estava. Eu fiquei vendo para a ovelhinha, né? A nossa mini ovelhinha. Lembrei. Então, quando a Bíblia está dizendo que o justo viverá da fé, não é essa sensação que nós temos, irmãos, de ser uma pessoa correta. É uma pessoa justificada perante Deus. E aqui, queridos, eu quero deixar 3 coisinhas. Eu não quero valorizar extremamente estas coisas, eu quero citar e apenas fazer breves comentários sobre 3 coisas importantes sobre esse texto de Romanos. Irmãos, nós somos cristãos, sim ou não? Amém? Você já aceitou Jesus no seu coração? Levanta a mão. Ó, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então nós temos uma fé dentro da gente, porque, irmãos, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Sem fé não tem relação com Deus. Então a fé que nos torna aceitos e justificados por Deus é a fé que recebemos através do Evangelho de Jesus, ponto final. Tanto é que o apóstolo Paulo mesmo, ele diz lá em Romanos 1, um verso anterior ao 17, claro, 16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, então, na visão de Deus, somente a fé que Ele prescreve, a mim e a você, tem o poder de nos tornar justos, somente. Então, se a fé que eu tenho não foi prescrita por Deus, esta fé que foi prescrita por Deus é que salva a minha vida. Não é a fé que eu desenvolvo naturalmente de acreditar nas coisas. Então a fé que Ele prescreve, meus irmãos, naturalmente ela vai apontar para alguém, e esse alguém se chama Cristo. Então quando você conversa com um cristão, com alguém que está ambientalizado na fé, e a sua fé não lhe aponta para Jesus, talvez, eu não quero ser duro em dizer, mas talvez essa fé não tenha sido prescrita por Deus. Porque ser cristão, queridos irmãos, naturalmente implica em nós olharmos para Cristo na nossa caminhada. Então, na essência do Evangelho, irmãos, a essência do Evangelho é essa, é uma prescrição que Deus nos dá essa fé, e essa fé vem dele, não vem de nós. Então a fé que salva, a fé que me alimenta como cristão, a fé que me faz permanecer aqui na igreja, a fé que me faz caminhar, queridos, nos momentos difíceis, a fé que me ajuda a enxergar as coisas espirituais na minha vida, a fé que me ajuda a entender a palavra de Deus, a fé que me faz caminhar independente do que eu estou ouvindo da parte de Deus ou não, a fé que me ajuda, irmãos, a manter a minha posição espiritual e cristã, mesmo naqueles momentos difíceis da minha vida, quando eu sequer ouço a voz do Espírito Santo, a fé que me ajuda, queridos irmãos, a superar as minhas crises pessoais, a olhar para a palavra e crer nela incondicionalmente. Não é uma fé que eu desenvolvo em mim mesmo, eu não tenho esta condição, nem você tem essa condição, nenhum ser humano, queridos irmãos, é dotado desta qualidade excepcional para desenvolver esse tipo de fé. Esta fé que me sustenta, que me ajuda a dar um passo além, é uma fé que vem do céu, e que Ele dá uma prescrição, uma espécie de prescrição, e entrega no meu coração.
Então, queridos irmãos, a fé que nos une diretamente a Deus, ou unicamente a Deus, ela se encontra exclusivamente em Cristo. Por isso que Lutero, ele vai dizer que somente a fé e somente Cristo. Ele vai fazer esta associação, irmãos, porque ele sabe que Jesus é a única esperança. E esperança e fé são coisas que andam juntas. Quando você fala assim, puxa vida, estou sem esperança. Espera lá, mas e aquele que está dentro do seu coração, que se chama Jesus? Ele é a fonte da esperança. Como é que você me diz uma coisa dessa? Você entende, irmãos, como que essa questão da não compreensão da fé verdadeira que a palavra nos ensina, pode nos prejudicar no decorrer da minha vida? Pode me desanimar, pode me tirar do caminho, pode até mesmo me desviar, se a fé que está dentro do meu coração não tiver sido prescrita pelo próprio Deus, a minha vida. Então, queridos irmãos, esta fé que me sustenta, ela só tem uma origem, o Evangelho de Cristo. É só essa fé. Você pode dizer o que quiser, você pode dizer que nós somos exclusivistas, e daí, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, não é? Outra coisa que a gente vê aqui, talvez no contexto de Romanos capítulo 1, verso 17, irmãos, que a fé que nos torna aceitos e justificados por Deus, é a fé que tem como origem o dom de Deus. Parece que são coisas similares, mas existe uma pequena diferença. O próprio Spurgeon, irmãos, ele afirma o seguinte, agora que eu vou fazer uma citação dele: Deus é justo. Isso é muito importante. Pare o que você está fazendo agora, com a sua mente fora da igreja, e venha aqui agora. Deus é justo, e quem duvidar dele, se torna injusto. Que ele é tão leal, que não confiar nele é ofendê-lo. Você consegue entender esse significado? De que quando nós não confiamos em Deus, por Ele ser tão leal, irmãos, nós ofendemos a Deus, pela nossa incredulidade. E que fé é o que o Senhor justamente merece receber das suas criaturas. É devido a isto que acreditamos no que Ele diz, e especialmente em referência ao Evangelho. Então, irmãos, se é uma coisa que nós precisamos entregar para Deus, é a nossa fé, porque é justo que façamos isso. E quando nós somos descrentes do poder, da palavra e de tudo aquilo que Ele pode se manifestar, é como nós estivéssemos ofendendo aquele que deu esta fé para nós, porque Ele nos deu um presente, um diamante, e nós picamos esse diamante e jogamos ele fora, porque nós afirmamos com as nossas atitudes que a fé que Ele me deu não é uma fé suficiente. Eu preciso fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E o apóstolo Paulo, irmãos, está nos dando esta receita. Então, a fé que o apóstolo Paulo apresenta a essa igreja de Roma é uma fé que se direciona exclusivamente a Cristo. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5 de Romanos, é justamente isso que ele está falando. Se você for para o capítulo 4, por exemplo, de Romanos, ele vai nos dizer que o exemplo de fé é a fé de Abraão, que creu sem saber para onde estava indo, e isto foi-lhe imputado como justiça. Foi-lhe dado, imputado, o que é? Contabilizar, contar, é mais ou menos uma contabilidade. Então Deus fez as contas e falou assim: eu preciso colocar na conta de Abraão, por ele ser justo. Mas por que ele é justo? Porque ele creu em mim, ele creu na minha palavra. E quantos anos, irmãos, atrás do Evangelho Abraão viveu? Milhares de anos. Abraão não tinha nunca ouvido falar de Jesus, ele nunca ouviria, porque Jesus veio bem depois, né? Então veja, irmãos, que se a fé que eu preciso é um dom de Deus, eu e você precisamos entrar no nosso quarto de oração e pedir para que Ele então me revele isso, me confirme isso. Porque se eu falo para
o público, como nós falamos agora, que nós somos crentes e salvos por Cristo, e eu não exerço essa fé que está impressa na palavra, está ensinada na palavra, e que Lutero, irmãos, ele ficou assim, transtornado de ver que o que estava ensinado na palavra não era a prática da igreja. Irmãos, o nosso tempo não muda nada. Nós precisamos ser uma espécie de Lutero dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com essas indulgências modernas ou da pós-modernidade e achar que tudo bem. Jesus está às portas, meus irmãos, por tudo que está acontecendo no mundo afora. E por fim, a fé que nos torna aceitos e justificados por Deus é a fé que vivemos por ela. Não é apenas uma fé passiva que eu recebo como uma prescrição, conforme nós falamos. Não é a fé, irmãos, que me torna apto a receber uma chave que destranca uma espécie de uma porta que dá acesso ao céu. Então eu vivo a minha vida, então eu tenho as credenciais, então eu posso acessar o céu. Queridos irmãos, a fé que me torna aceito e justificado, ela é materializada porque eu vivo por ela. Eu não apenas creio filosoficamente, espiritualmente, eu não apenas racionalizo a fé do ponto de vista teológico, mas eu experimento. Então, esta fé que me move, ela tira de mim a minha autossuficiência, por exemplo. Aquela arrogância natural que todos nós temos, irmãos, num grau ou outro, de achar que eu consigo por mim mesmo. Veja, vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é você falar o seguinte: olha, não, pastor, amanhã eu vou acordar cedo, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu saio para trabalhar cedo e tal, eu tenho que desbravar no meu trabalho, eu tenho que vencer as dificuldades e tal, eu tenho que acreditar que vai dar certo, eu vou fazer um plano, eu vou comprar um imóvel, vou financiar ele em 30 anos, mas eu vou conseguir pagar. Tudo bem, irmão, vai, faz tudo isso aí não tem problema nenhum. É natural de ser crente ou não crente. Você pode fazer isso, é só você ter um pouco de coragem que você faz tudo o que você quiser. Não é disso que a gente está falando. A fé que me move, queridos irmãos, é quando eu tiro de mim e reconheço que eu não posso ser autossuficiente do ponto de vista moral e espiritual. É pararmos, irmãos, de julgar as coisas, por exemplo, por aquilo que nós vemos. Tem muito cristão, irmãos, que vive uma vida muito sem graça, para não dizer uma vida de desgraça, porque estabelece uma régua em que se os outros não forem como esta pessoa, nada é válido. Então a fé que Deus me dá, me faz ter um olhar diferente sobre a minha vida e sobre a vida dos meus semelhantes. Me faz, irmãos, ter um olhar diferente, porque o meu coração e os meus olhos me enganam frequentemente. Eu posso ter um sentimento errado em relação a alguma coisa. Eu posso estar vendo alguma coisa que é uma coisa equivocada e distorcida, porque eu estou cheio de filtros dentro do meu coração. E a fé que Deus me dá, irmãos, tira de mim estas coisas, sabe? Então ela me liberta. Ela me liberta. Primeiro, porque eu sou perdoado. Segundo, que eu começo a enxergar a minha vida de uma forma diferente. Eu comentava com minha filha ontem, ou hoje, ou antes de ontem, eu não sei o dia. Foi um dia desses. Estávamos ali, e quando a gente olha para isso, irmãos, nós nos libertamos, inclusive, veja só que coisa engraçada, dos nossos pecados que já foram perdoados. Deixa eu te explicar melhor. Existem pecados que nós fizemos e cometemos no passado, que nós pedimos perdão, nós choramos, nos arrependemos, mas Deus nos perdoou, porque a Bíblia diz que Deus perdoa, se você tiver com o seu coração, sincero. Só que nós continuamos carregando o peso deste mesmo pecado que Ele nos perdoou. Não é uma coisa maluca isso?
Só que se fizermos isso, irmãos, quando você lê Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, quando a gente invalida aquilo que Deus já fez por nós, irmãos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus que eu invalido a obra da redenção de Jesus na cruz. Olha a gravidade que é não andar pela fé. Quando eu assumo os meus pecados perdoados como problema atual, e não me vejo liberto disso, ora, eu preciso viver pela fé, e viver pela fé é virar as costas para aquilo que Deus já deu as costas também. Porque se eu não faço isso, eu invalido a obra de Jesus, a obra redentora dele no Calvário. Amados irmãos, veja como que é sério, se nós então praticamos, vamos fazer aqui um ato de sacrifício, por isso ou por aquilo, e a obra de Jesus na cruz, o que ela foi? A gente não disse aqui somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo. Por que eu estou invalidando tudo isso? Porque eu acredito, essas nossas crenças, irmãos, a gente precisa pegar um saco, rasgar tudo, embolar, amarrar e jogar fora, porque isso não serve para nós. Um cristão de verdade, irmãos, vive esta fé que vem de Deus. Então eu não posso ficar o tempo inteiro sendo assombrado pelo meu passado. Uma coisa, irmãos, espiritualmente falando, é isso. A outra coisa, do ponto de vista horizontal, procure ajuda, vá para um psicólogo, procure um terapeuta, né, varão? Uma terapia familiar, coisas desse tipo, que vai te ajudar a resolver coisas desse tipo. Mas espiritualmente, nós não podemos, irmãos, viver o tempo inteiro assombrado por uma coisa que nós já fomos perdoados. E viver pela fé implica em nós praticarmos isso, não aceitarmos mais acusação de Satanás, da igreja, de quem quer que seja. Porque se eu fui perdoado, o que você tem a ver com isso? Posso falar? Nada. Se você foi perdoado, o que as pessoas que estão ao seu lado têm a ver com isso? Posso te falar? Nada. Mesmo a pessoa mais íntima que você tem na sua vida, esta pessoa não tem nada a ver com o que Deus te fez. Aliás, se fôssemos sábios o suficiente, né, espirituais o suficiente, jamais acusaríamos uma pessoa de uma coisa que ela fez e de algo que Deus já lhe perdoou. A gente vive uma sociedade, irmãos, que exige muito atos de sacrifício. A gente vive uma sociedade, irmãos, que se uma pessoa comete um delito, ela vai para o sistema carcerário, ela sai para procurar emprego, tem um X nas suas costas, e essa pessoa dificilmente consegue arrumar um trabalho, porque ela tem uma marca nas suas costas. É assim que a sociedade faz. E é assim, muitas vezes, irmãos, que igrejas fazem. E nós não podemos, irmãos, entrar por esse caminho. Sabe? Porque o que acontece? Se vivemos pela fé, ora, a minha fé, se ela vem de Deus, e se é uma fé que foi produzida pelo Evangelho de Jesus, e é uma fé que me aponta para Cristo, por que eu fico preso a estas coisas? Eu não posso viver por isso. E eu concluo, irmãos, dizendo que Lutero, ele rejeitou todas essas invencionices da igreja da sua época. Teve coragem, irmãos. Um homem que não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha microfone, não tinha nada do que nós temos hoje, mas foi corajoso, irmãos, para peitar aquilo que estava sendo pregado nos seus dias, para dizer um belo de um não, de um basta a toda aquela pataquada teológica que estava sendo pregado, ensinado, levando pessoas, irmãos, a um fracasso espiritual. Eu e você, irmãos, precisamos olhar para esta biografia e talvez não ser como ele, é claro que todos tiveram seu espaço na história, mas pegarmos os princípios que tomaram conta do coração de Lutero e vivermos em nossa vida. E não mais, irmãos, olharmos para as nossas supostas indulgências que desejamos, né? Aquilo que eu espero de alguém, não, por favor, me ajuda, aí você se sente bem, mas depois você se sente pior, porque você nunca resolve o seu problema. Se dobre os seus joelhos, meu irmão, se prostre diante da cruz, e viva pela fé, e ponto final. Para que sacrifício? Para que pagar pecado? Para que fazer atos de... Para que? Você invalida a obra de Jesus na cruz.
E como fruto, irmãos, da fé deste homem, nós podemos viver exatamente como os 5 solas que ele mesmo declarou. Podemos viver, irmãos, somente pela fé. Viva pela fé, mas não viva pela sua fé. Viva pela fé que o Espírito Santo colocou no seu coração. Viva pela Escritura. Leia o livro de Romanos. Faça esse desafio neste mês de novembro. Irmãos, o livro de Romanos é um livro curtinho, 16 capítulos. Você lê rapidinho, numa pegada você pega e come o livro rapidão. Não consegue? Divide ele na semana. 5 capítulos por dia, você lê numa semana. Você pode repetir essa leitura durante 4 semanas. Você vai ficar craque de Romanos. Somente a Cristo. Cristo é suficiente, meu irmão, minha irmã. Não precisamos mais de nada. Somente a graça. Irmãos, que eu não sei quem vai pregar sobre a graça, mas, irmãos, acho que eu queria ter ficado com essa parte. É a parte mais legal, né? É o mais legal do negócio. Só a graça, irmãos. É você estar na sua casa e você deitar na sua cama, olhar para o teto lá do seu quarto, mas você ultrapassar o teto do seu quarto e enxergar o céu, e você fala assim: obrigado, Senhor, eu só estou aqui por causa da sua graça, por causa do seu amor. Eu só tenho o que eu tenho por causa da sua graça. Então, irmãos, quando a gente vai sendo redirecionado para a palavra, tudo ganha um novo sentido, assim como ganhou no coração de Lutero, Martinho Lutero, irmãos. Este monge que era desse tamanhozinho perante o império religioso do seu tempo, mas, irmãos, o Espírito Santo, quando quer usar uma pessoa, ele muda toda uma história. E ele talvez jamais imaginaria, irmãos, que depois de 500 anos nós falaríamos deste homem. Nós normalmente falamos de Abraão, de Paulo, de Isaac, de Davi, mas temos, irmãos, homens que, se fossem personagens nos dias da Bíblia, da Escritura Sagrada, é certo que eles ganhariam ali um bom pedaço daquela história, porque eles marcaram o seu tempo. Não precisamos, irmãos, pagar penitência, fazer promessas e nenhum sacrifício para obtermos o dom da vida eterna, somente crer pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. E assim nós encerramos nesta hora. Vamos orar, irmãos e irmãs. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Deus querido, Deus amado, louvado seja o teu nome, Deus, porque a biografia deste homem, Senhor, Martinho Lutero, nos impacta, porque ele foi impactado pela sua palavra. O livro aos Romanos, ó Deus, deu a ele um sentido diferente na sua forma de interpretar as coisas. E, ó Deus, o Senhor o usou para movimentar, ó Deus, aquilo que estava num caminho desviado. Milhares e milhares e milhares de vidas já foram salvas, ó Pai, porque se voltaram ou retornaram para a palavra do Senhor. Milhares e milhares de pessoas, ó Deus, ouviram o Evangelho de Jesus, e parte deste benefício, Senhor, teve a mão deste pequeno monge, Senhor, mas que ele não se intimidou em ler e cumprir, ó Deus, a Tua palavra. É certo que ele tinha suas dificuldades, as suas coisas, os seus pecados, mas isso não invalidou, Pai, a sua coragem de crer incondicionalmente na Sua palavra. Deus amado, que sejamos, ó Deus, impactados por este Espírito, de não mais, ó Deus, negociarmos a nossa fé, ou tratarmos a nossa fé, Senhor, de qualquer forma, para que levemos, ó Deus, a sério a obra redentora de Jesus na cruz. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, mas pela fé que temos no Senhor,
e recebemos do Senhor. Deus amado, se temos irmãos e irmãs aqui nesta hora, nesta noite, que se desviaram, Pai, da essência do Evangelho, que o Teu Santo Espírito possa fazer uma correção de rota e trazê-los de volta, Senhor, ao eixo da sua vida espiritual. Se temos pessoas aqui, Senhor, que nunca tomaram uma decisão com Jesus, toque nesses corações, ó Deus, porque uma vez que nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós não precisamos de mais nada, Senhor, porque nós já temos tudo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. A Tua bondade, Senhor, é sempre eterna em nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, e que vivamos, ó Deus, somente pela fé. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs.